Gênesis 15, versículos 17 e 18. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Deus mandou Abraão fazer um sacrifício com vários animais, uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Mas por que Deus manda Abraão fazer um sacrifício? É simples. O homem nasce pecador e ele tende para o pecado. Por causa disso, o homem precisa ser perdoado, precisa ser santificado, porque senão não há relacionamento entre Deus e esse homem. Ele precisa ser perdoado pelo sangue. Há uma dívida de morte, uma dívida de sangue com Deus. E Abraão não tinha feito isso ainda. Então Deus manda ele fazer. Mas como acontece isso? É simples. Imagina o seguinte. Imagina que aqui está o pecado. Ao fazer um sacrifício de animal, o sangue do animal cobria o pecado. Daí Deus não via mais o pecado. Daí Deus se relacionava com o homem. No caso aqui, Abraão. Não vendo o pecado, Deus se relacionava com ele. Mas o pecado continuava lá. Por quê? Porque o sangue do animal era insuficiente para eliminar o pecado de vez. Isso está escrito no livro de Hebreus. O pecado estava lá, até que Cristo viesse morrer na cruz para perdoar o pecado do passado, do presente e do futuro. Perceba aí que o sacrifício, então, remetia à cruz. Abraão ali estava tomando ciência do Filho de Deus e do perdão de pecados. Ao remeter à cruz, o pecado então... Mas Jesus Cristo não tinha vindo ainda. Por isso que o pecado ficava coberto. Até que Jesus Cristo viesse e eliminasse ele. Quando Jesus morreu, eliminou o pecado do presente, do passado, do presente e do futuro. Olha o poder do sangue de Jesus. Isso está bem explicado na Bíblia. E aí, segundo o que nós lemos aqui, o Abraão fez o sacrifício, colocou o sacrifício de forma espalhada, abria as bandas dos animais. Daí a ave da rapina vinha pousar no sacrifício, ele enxotava. E o dia foi passando. Quando chegou lá no escurecer, aí Deus fala com ele. Deus começa a fechar um acordo a partir dali com Abraão, revelando para ele o futuro e revelando coisas que iriam acontecer com ele, com os descendentes dele. E aí, e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Aí cai um fogo sobre as metades e queima, vem do céu o fogo e queima o sacrifício. Fogo é o símbolo do Espírito Santo. Então, naquele momento ali, Abraão conheceu o Filho e o Espírito Santo. E ali, naquele momento, após o sacrifício, o perdão do pecado, ele conheceu o Filho,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aí que se fecha um acordo. Um acordo, olha, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Conhecendo as pessoas da Trindade, todos reunidos, fecha-se um acordo para o futuro, para a posteridade. Veja bem, Deus deu uma terra para os hebreus, que os hebreus estão lá até hoje. Tentaram de tudo para arrancar Israel dali. Desde que Israel se estabeleceu, teve várias guerras. Tentaram jogar Israel no mar, nunca conseguiram. Por quê? Porque é um acordo que vem desde a antiguidade. Abraão, ele não só representava ali os descendentes dele, mas também a igreja e o evangelho que se espalharia pelo mundo. O acordo estava sendo firmado entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo e Abraão, para todo o futuro, para toda a posteridade. Dali, multiplicar-se-ia a descendência de Abraão. A Bíblia diz que como as areias do mar, e como as estrelas do céu. Ou seja, descendentes de Abraão ocupariam toda a terra, mas também ocuparia todo o céu. Por quê? Porque uma parte se espalhou pela terra e outra parte, através da igreja, vai chegar ao céu. Não aconteceu ainda. Mas o acordo ali estava sendo firmado debaixo do poder do sangue de Jesus. Então é necessário esclarecer uma coisa. A Bíblia é totalmente cristocêntrica e todos os patriarcas, todos os que alcançam ou alcançarão a salvação, passam pelo poder do sangue de Jesus. Por isso é que Deus mandou ele fazer esse sacrifício.